Excelentíssimos autarcas eleitos, excelentíssimos representantes das entidades oficiais, excelentíssimos convidados, excelentíssimos representantes da comunicação social, minhas senhoras e meus senhores. Minhas palavras vão no sentido do futuro, deixando para trás a campanha eleitoral e no sentido de acreditar que estamos todos no mesmo barco a lutar convictamente por aquilo que achamos ser o melhor para a nossa terra. As divergências que possam existir, que são salutares, hoje para mim vão ficar esquecidas. Dirijo-me em primeiro lugar a todos os deputados municipais recém-empossados e mais uma vez felicitá-los, fazendo votos para que encarem este mandato que lhes foi atribuído pelo povo de Alpiarça com espírito de missão. Em seguida, quero desejar boa sorte, desejar bom trabalho ao Sr. Presidente da Câmara Municipal e à sua equipa de vereadores. Alpiarça bem precisa. Igualmente, votos de bom trabalho a todos os membros da Junta de Freguesia e da Assembleia de Freguesia. Uma palavra a todos os autarcas que cessaram os seus mandatos. Certamente deram o seu melhor nestes últimos 4 anos. Se assim foi, podem estar orgulhosos. E agora, finalmente, uma saudação especial ao povo de Alpiarça. Prometemos honrar o nosso compromisso convosco. Gostaria muito que a Assembleia Municipal pudesse ser um órgão prestigiado e que os senhores deputados, onde me incluo, pudessem ser respeitados como políticos responsáveis. Mas isso depende exclusivamente de nós, pela forma como nos soubermos comportar. Será nossa obrigação trabalharmos com todo o rigor, com toda a exigência, com toda a responsabilidade, com toda a capacidade crítica, mas também com a máxima lealdade institucional. Caros eleitos, minhas senhoras e meus senhores, vou repetir as palavras que já pronunciei há 4 anos atrás, pois não as sei dizer de outra maneira. Gostaria muito que nesta Assembleia que irei presidir não venham a existir discussões estéreis, vazias de conteúdos. Gostaria muito que nesta Assembleia fossem irradiados quaisquer práticas de insinuações ou acusações não fundamentadas e infundadas. Gostaria muito que nesta Assembleia o respeito pelos outros, o respeito pelas ideias dos outros, fosse uma constante. Gostaria muito que nesta Assembleia se soubessem discutir com elevação os legítimos anseios e preocupações dos alpiarcenses. Gostaria muito que nesta Assembleia pudesse existir um clima sadio onde a democracia e a cidadania não sejam palavras vãs e que o saber ouvir seja tão importante como o saber falar. Foi isto que eu disse há 4 anos atrás. Agora ainda posso acrescentar. Gostaria muito que nesta Assembleia nenhum deputado se sinta maior, se sinta mais esperto que nenhum outro. Gostaria muito que nesta Assembleia todos tivessem a humildade de ouvir o que os outros dizem, com atenção, sem arrogância ou insinuações. Gostaria muito que, no mínimo, houvesse educação e respeito. Gostaria muito que fosse aqui, neste espaço, que se desenvolvesse o essencial da luta política. Não gostaria de assistir a debates pouco acalorados, não gostaria, pouco intensos, pouco interessantes, e ver transferir esse calor para as redes sociais,
acompanhado de mentiras, demagogias, ofensas e não poucas vezes ódio. Não é necessário chegarmos a tanto. Gostaria muito que a lealdade fosse uma constante dentro da salutar divergência de opiniões. Será utopia que o seja, mas acredito ser possível, quero acreditar. Da minha parte, tudo farei para que assim seja. Todos podem contar com a minha solidariedade. O ónus ficará exclusivamente para aqueles que assim não procederem. Caros eleitos, minhas senhoras e meus senhores, estratégias político-partidárias devem ser desenvolvidas e colocadas em outros espaços, não aqui. Estratégias exclusivamente eleitoralistas para daqui a 4 anos devem ser deixadas para daqui a 4 anos, não agora. As autarquias têm o privilégio de poderem fazer uma política de proximidade com as pessoas. É com elas, com as pessoas, que devemos interagir. É nelas, nas pessoas, nos alpiacenses, que devemos pensar no seu bem-estar, sem nunca os enganar com demagogias ou falsas promessas. E falando a verdade, sempre. Apenas na conjugação das diferenças que há entre nós se pode, efetivamente, progredir. O Presidente da Assembleia Municipal tem a obrigação de ser isento, imparcial e de dirigir os trabalhos com todo o rigor e alguma autoridade. Contudo, nas deliberações em que participar, deve agir, como todos vós, de acordo com a convicção daquilo que será melhor para a Alpiarça e para os alpiarcenses. No respeito pelo programa eleitoral que subscreveu, da força política pelo qual se candidatou. Assim digo. Caros eleitos, minhas senhoras e meus senhores, há 4 anos falei da crise, falei da troika, falei das políticas, falei do desemprego, falei da fome, falei da miséria, enfim, falei das dificuldades do país, na região, no município. Agora posso falar disso tudo na mesma, mas com outra esperança. Com um pouco mais de esperança. Esperamos que tudo dê certo. Mas ainda continua a haver muitos dramas pessoais e familiares. Sabemos que não está nas mãos da Câmara nem da Junta a resolução destes problemas. Mas também acho que os autarcas de Alpiarça não podem ignorar esta situação. Têm de estar muito atentos e empenhados. E têm de saber agir, seja de que maneira for. Para terminar, lanço um apelo a todos os alpiarcenses para que se interessem mais pelas atividades dos órgãos autárquicos. Assistam e participem ativamente nas reuniões. Chateiem. Nunca permitam que alguém possa transmitir para o exterior um mau nome para a nossa terra. O que hoje, infelizmente, acontece muito. Tal como um filho, nós sabemos criticar, mas não gostamos que o vizinho faça. Não podemos contribuir para que isso aconteça. Vamos sim apreciar, desfrutar e divulgar tudo o que a Alpiarça tem de bom. Juntos saberemos fazer com certeza uma Alpiarça melhor. Uma Alpiarça onde todos possam sentir mais felizes. Muito obrigado. Somos nós e, como tal, não deixaremos de pugnar pelas nossas ideologias políticas. Mas também, ou sobretudo, não podemos esquecer o que verdadeiramente interessa na perspectiva de cada um ao povo de Alpiarça. As pessoas que me elegeram, aliás, que votaram muda, PPD, PSD, CDS, PP, MPT, esperam que aqui nesta bancada reduzida à mais ínfima expressão o nosso pensamento esteja sempre com eles. Não estou sozinho. São 331 eleitores. Se são muitos ou se são poucos, se valem alguma coisa ou se nada valem, é um juízo que se caberá aos deputados municipais que tomam posse ou que agora se assentam nestas bancadas. Bancadas estas que são o maior exemplo do poder autárquico que nasceu com o 25 de Abril.
onde emergimos da noite e do silêncio, como escreveu Sofia. Mas um poder democrático. A democracia não é uma figura de retórica, uma palavra bonita. A democracia não tem dono. A democracia é, de facto, o governo pela maioria, mas intimamente ligado aos direitos individuais e das minorias e à dignidade das pessoas. A eleição da Presidente da Assembleia da Junta de Freguesia, que aqui saúdo, é um exemplo de uma verdadeira convivência democrática. O progresso e o bem-estar do povo, a justiça social, só são possíveis numa sociedade vivendo num dinâmico pluralismo político, que, por ser dinâmico, não pode ficar limitado às urnas eleitorais. Esperamos que todos o entendam e que não surjam reações menos democráticas de onde não se esperam. Nós que integramos este movimento, cimentamos os nossos ideais no exercício da cidadania em democracia plena. Por isso me atrevo a afirmar que não tenho adversários políticos. Para mim somos ou fomos concorrentes a eleições. Para mim, para nós, os adversários políticos contra os quais nos empenharemos são o bloqueio ao desenvolvimento da Alpiarça, de que parece ser vítima. Esta não é a ocasião para juízos sobre se este bloqueio é conjuntural, ou geográfico, ou de políticas, ou seja lá o que for. Se vem do passado ou se vem do presente. Só não aceito que este bloqueio continue no futuro. Para mim, para nós, adversários políticos são também a arrogância, a maledicência, a sobranceria e o compadrio, quando se sobrepuserem às verdadeiras necessidades da Alpiarça. Minhas senhoras e meus senhores, a minha idade permite-me abordar um tema que normalmente ninguém gosta de falar. Não tenhamos medo das palavras. A Alpiarça está a transformar-se numa terra de velhos. Somos cada vez mais e os jovens cada vez menos. De acordo com dados que são públicos, em 2015 éramos 189 idosos por cada 100 jovens e com tendência crescente. Talvez fosse importante pararmos um pouco e refletirmos neste tema. Estamos disponíveis para nos sentarmos à volta da mesa e tentarmos encontrar forma de inverter esta tendência. Esta nossa disponibilidade é antes uma responsabilidade que passa, ou aliás que começa, por colocarmos todo o nosso empenhamento nos fatores determinantes do crescimento. Não pretendemos sacrificar gerações, mas temos que nos focar nos jovens e na sua preparação para a sua vida futura. Criar condições para a sua fixação. Alpiarça é uma ilha no meio de um oceano de dificuldades, mas por isso mesmo temos que nos esforçar para não sussurrarmos. A modernização desta terra será o ponto de partida para um crescimento e prosperidade que parece adiado. O poder local, tantas e tantas vezes utilizado nos discursos como um mero chavão partidário, tem que ser um vetor de crescimento e de progresso. São vários os caminhos. Um deles seria perder os complexos e pensar de maneira transmunicipal. Esta margem esquerda da Lesíria e do Tejo constitui uma identidade social e económica que tem que ser globalmente potenciada, com vantagens para todos, mantendo as identidades de cada um. Assim prosperaremos. É um tema que pretendemos também discutir com todos os que se interessam pelo futuro da Alpiarça. Se houver alguém para isso, naturalmente. Minhas senhoras e meus senhores, a liberdade, a igualdade e a solidariedade serão os nossos vetores de atuação. Teremos sempre presente que a luta pela defesa da dignidade da pessoa não pode, em caso algum, capitular. Porque consideramos que são as pessoas que fazem os partidos e não os partidos que fazem as pessoas. Somos um movimento para o desenvolvimento, é o nosso nome e o nosso lema. Porque acreditamos nas gentes da Alpiarça, que somos todos nós, apresentamos e submetemos à votação dos eleitores as nossas propostas, convictos que ainda estamos de que elas nos iriam fazer emergir do nevoeiro que parece envolver esta terra.
Os eleitores não se consideraram suficientemente decisivas para o futuro da Alpiarça. Culpa nossa, e não erro dos eleitores. Para nós o importante é a Alpiarça. Por isso nos mantivemos durante a campanha eleitoral distantes da estéril, triste e por vezes suja linguagem com que alguns nos tentaram envolver. Por isso nunca perdemos a alegria que desde o início nos motivou. Minhas senhoras e meus senhores, permitam-me terminar a laia de síntese citando 2 versos do poema Discurso de Péricles aos Atenienses, de Manuel Alegre. Em Atenas reina a liberdade, e em Esparta o medo. E digo eu que humildemente escrevi estas palavras: sejamos atenas. Viva a Alpiarça. Agora, convido para subir ao palco o representante do Partido Socialista. Bel Ferreira Pedro. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal, Excelentíssima Senhora e Senhores Vereadores, Excelentíssima Senhora Presidente da Junta de Freguesia de Alpiarça, caros e caros convidados, caras e caros cidadãos alpiarcenses. Inicio estas minhas breves palavras manifestando a todos os eleitos o desejo de que possamos realizar um bom trabalho em prol do nosso concelho, durante o mandato que agora se inicia. Os alpiarcenses manifestaram a sua vontade nas urnas, de forma livre, e decidiram em consciência quem desejam que esteja ao leme dos destinos do concelho durante os próximos 4 anos. Uma palavra para todos aqueles que votaram nas listas do Partido Socialista, aos cidadãos livres do concelho de Alpiarça, a todos esses, homens e mulheres, que não tiveram medo de assumir as suas opções, que souberam colocar o interesse comum acima de qualquer interesse particular ou partidário. Quero, publicamente, manifestar a minha gratidão sincera e dizer que tudo faremos para dignificar os compromissos por nós assumidos e iremos, dentro das nossas competências e responsabilidades, contribuir para a melhoria da qualidade de vida e do bem-estar da nossa vila. Para todos vós, o meu muito obrigado. Gostaria ainda de fazer um agradecimento a todos os membros que cessam funções, desejando as maiores felicidades, quer na sua vida pessoal, quer profissional, e aos que hoje tomaram posse para exercer os respectivos cargos. Em nome do Partido Socialista, dou-lhes as boas-vindas, apelando para que saibam honrar os seus compromissos e saibam enobrecer a população que agora representam, conferindo assim o respeito e a dignidade que a Assembleia merece e os alpiarcenses exigem, porque só assim podem contribuir para que naquele que é o espaço privilegiado para o debate e confronto de ideias políticas, a democracia possa ser exercida de forma digna, livre e consciente, onde a cidadania possa ser uma realidade e onde as propostas validamente apresentadas nos termos do regimento da Assembleia Municipal possam ser colocadas à discussão e votação e não simplesmente acusadas pelo seu Presidente pelo facto de saber o sentido de voto da sua bancada, tentando assim não ficar com o peso da sua não aprovação. Minhas senhoras e meus senhores, esta sessão solene poderá não ser a melhor ocasião para se fazer um balanço das últimas eleições autárquicas. No entanto, os resultados demonstram que a maioria dos alpiarcenses não se revê na política vigente, não se revê no estado atual do Conselho e não queria continuar a assistir à constante instituição dos valores que caracterizam a Alpiarça. E mostraram que a mudança seria possível e esse era o seu anseio. Essa foi, pois, a razão, tirando na Câmara Municipal, a coligação que tem governado o destino de Alpiarça nos últimos 8 anos não conseguiu maioria absoluta nos restantes órgãos autárquicos, contrariando muitas notícias que têm aparecido nos órgãos de comunicação social. Bom, agora conseguiram alguma maioria absoluta quando fizeram um acordo, efetivamente, na Assembleia de Freguesia, o Partido Comunista Português, juntamente com o PSD e o CDS. O Partido Socialista tem a honra de aqui representar, tem uma forma diferente de fazer política, onde a transparência é uma verdade, o rigor é uma certeza, o trabalho é contínuo em prol dos cidadãos, privilegiando a constante proximidade com os alpiarcenses. Tudo isto é uma realidade que já deu frutos no passado
e que irá, com certeza, aparecer no futuro próximo, exprimindo o verdadeiro significado daquilo que é estratégia e a missão do serviço público. Os resultados obtidos pelo Partido Socialista poderiam indicar que as responsabilidades partidárias teriam aumentado e as nossas obrigações seriam ainda maiores. Mas esse não é o pensamento das pessoas eleitas pelo Partido Socialista. Porque quem está na causa pública, com a honestidade que a caracteriza, não olha ao número de votos obtidos, mas sim às pessoas e ao Conselho. Fazendo uma análise política da história de Alpiarça, sabemos com clareza que existe alternativa para a governação camarária, que tem demonstrado nos 2 últimos mandatos uma incapacidade gritante e responsável no exercício das suas legítimas funções e, com isso, prejudicando o Conselho em processos de enorme importância para todos aqueles que elegeram Alpiarça como seu local de residência, de trabalho ou de lazer. Como disse, existe alternativa. E essa alternativa passará sempre pelo Partido Socialista, que, num passado recente, já demonstrou capacidade, a competência e a visão política para colocar Alpiarça no lugar que merece. Caras e caros alpiarcenses, com muita pena minha, infelizmente, não só no decorrer dos anteriores mandatos, mas sobretudo durante a campanha eleitoral e até no próprio dia das eleições autárquicas, assistimos a atos e atitudes, algumas delas protagonizadas por responsáveis políticos locais, que demonstram que ser democrata e praticar a democracia são coisas completamente distintas, completamente diferentes. Utilizar a mentira, a ofensa, o insulto, a falsidade e o abuso de poder não são apanágio de quem tanto apregou a abril e depois não consegue esquecer o modus operandi de quem tanto criticou. Porque foi o 25 de abril de 74 que restituiu aos portugueses, mesmo àqueles que não concordavam com ele, o direito de falar sem qualquer medo, o direito de viver sem qualquer medo e, principalmente, discordar em liberdade e sem qualquer medo. Eu, tal como disse um dia Mário Soares, sou um homem de esquerda, sou socialista, mas antes de ser socialista, sou democrata e português. E ainda acrescento, sou um apaixonado por esta terra e por esta gente. Todos sabemos que Alpiarça foi um dos centros de resistência numa altura difícil e sensível na vida e na história de Portugal. Mas não podemos continuar a viver do passado e não esquecer que os jovens de agora irão ser as mulheres e homens do futuro. E todos aqueles que são democratas não devem temer o futuro, porque temos a obrigação de acreditar nele e nós acreditamos. E por falar no futuro, gostaria de reiterar que o Partido Socialista irá continuar a fazer uma política democrática, de respeito pelas instituições, proximidade com os alpiarcenses e com as organizações da nossa sociedade, numa afirmação clara, inequívoca e plena de cidadania, nunca esquecendo os direitos, os deveres e a solidariedade. Iremos ser exigentes, rigorosos e escrupulosos nas nossas obrigações. E os alpiarcenses podem esperar dos eleitos do Partido Socialista a seriedade, a força, o compromisso, a responsabilidade e a dedicação inabalável da Alpiarça e dos alpiarcenses. Contem connosco. Viva Alpiarça! Agora dou a palavra ao Presidente da CDU, Júlio Pratas. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara Municipal, Sr. Presidente da Junta de Freguesia, da Assembleia de Freguesia, Senhores Vereadores, Senhores Deputados Municipais, autoridades presentes, minhas senhoras e meus senhores. Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpa pela minha abordagem muito mais prosaica do que as anteriores e enfim, talvez mais linear e menos elaborada. De qualquer maneira, quero dizer o seguinte: com a vitória eleitoral da CDU, inicia-se agora um novo ciclo de 4 anos, um novo mandato autárquico. É inevitável fazer, de qualquer forma, fazer uma breve resenha do que foram estes últimos 4 anos que passaram, abordando alguns traços comuns que se verificaram e que espero que não se continuem a verificar,
para melhor percebermos e desejarmos aquilo que vai ser este futuro imediato. Não será difícil verificar que foram anos difíceis de gestão CDU na Câmara, por razões objetivas e não passíveis de serem escondidas ou dissimuladas em qualquer circunstância. Dessas razões, aponta-se desde já o constrangimento financeiro de todos conhecido, mas, curiosamente, aparentemente ou convenientemente, esquecido por muita gente. Depois, o Executivo Camarário tem de trabalhar num contexto de crise nacional, lidar com uma legislação autárquica que estrangulou o funcionamento normal das câmaras municipais, acrescendo uma brutal diminuição de funcionários, pois hoje existem cerca de 100 trabalhadores a menos que há 10 anos, que não podem ser substituídos, porque não existe autorização, porque as verbas para a autarquia foram cortadas nos respectivos orçamentos de Estado. Faça a justiça de acreditar, toda a gente compreende, mesmo aqueles que não querem compreender, e não desmente estas públicas questões, embora seja bem mais fácil apontar erros e falhas e preconizar desgraças, apontar desgraças passadas. Existiram igualmente, e durante estes 4 anos, de competentes campanhas de desinformação, e elas vieram de alguns pseudopolíticos de vários quadrantes, não muito identificáveis os quadrantes, há uma grande confusão acerca disto tudo, mas cujos autores estão muito bem identificados. O veículo preferido foram os blogs. Eu vou-me estender um pouco acerca disto. Os blogs, alguns dos quais que são esgotos a céu aberto, são ao mesmo tempo um instrumento útil, de um lado, mas perigoso para a própria comunicação social que se pretende livre, séria e honesta. Estes referidos blogs, quando mal utilizados, e aqui mal significa enquanto transmissores sistemáticos da mentira, podem com facilidade contornar o fator político da discussão ou informação, enveredando facilmente numa arruaça sistemática. Trata-se, na grande maioria das vezes, de uma espécie de barbárie que vai devastando valores, causando a falência do humanismo, da ética, da moral, e cujos traços se revelam específicos, deixando, do ponto de vista social, um vazio imediatamente ocupado pela cretinice militante. Aproveitando situações de indiscutível normalidade, dadas as circunstâncias todos conhecidas, estes gurus da comunicação aproveitam-se desta nova disciplina para mergulharem na referida desinformação, num populismo rafeiro e numa propaganda que, diga-se, não merece qualquer contraditório. Ora, digam-me que tipo de contraditório merece uma informação escrita por um alienado conselheiro político de muitos políticos e que há bem pouco tempo acusava o Presidente da Câmara de responsável pela morte de alguns dos nossos conterrâneos. Que tipo de contraditório é que isto merece? Apesar de tudo, o condicionamento mental dos leitores arregimentados é brutal. Este é um poderoso instrumento nesse aspecto. E muitos concordam, sim senhor. Qualquer coisa que se diga contra o clube contrário, sim senhor, é verdade. Sim é que se fala. É assim mesmo. Tudo alegremente, sem problemas de consciência, que é coisa que vai ralhando, gritando aos 4 ventos contra a falta de liberdade, de democracia, que não há, que não existe, a terrível censura, que ninguém vê, ninguém sente e que nunca existiu. Em termos políticos, vimos caminhando num vazio cultural que vai sendo ocupado por mentalidades que passaram 40 anos
sobre o 25 de Abril, se julgariam mais desempoeiradas e menos cristalizadas. Foi, portanto, como é lógico, a CDU, durante o último mandato, atenciosamente e levada como alvo a abater. Teria de ser, mas com guardar. Difícil de acontecer nas circunstâncias existentes, ou que existiam, com maioria absoluta, numa equipa coesa, solidária, sem deserções. Presidentes da Assembleia Municipal e da Câmara Municipal foram sistematicamente alvo de injúrias descontroladas, constantes provocações e culpados de tudo e de mais alguma coisa, no entender de algumas referências cívicas e pseudo-morais da nossa terra. Entenderam os respectivos presidentes encarar tudo isto com demasiada bonomia. Suportar insultos e faltas de respeito não é de maneira nenhuma situação algo agradável, mesmo não levando em consideração as alarvices preferidas. Ainda falando das dificuldades do anterior mandato, não será talvez menos importante referir a questão financeira e o pagamento de 4.000 euros por dia ao banco, por endividamento assumido pela Câmara em 2009. Uma dívida mensal de 120 mil euros, uma coisa que não tem importância. É evidente que isto não é publicitário, ninguém fala nesta questão. Curiosamente, até hoje, e não obstante retorcidas análises económicas, financeiras, contabilísticas, grandes conhecimentos e grandes conhecedores da matéria, não houve neste aspecto muita conversa acerca deste aspecto, que é primordial e que foi essencial para a situação que se passou durante estes 4 anos. Isto não se fala. Não merece a pena falar na questão de dívidas que se herdaram-se bem ou mal, isso é outra questão, mas herdaram-se, estão lá. Ninguém desmente. Quem quiser desmentir, pode desmentir. Já tive a oportunidade de desmentir em várias assembleias, nunca ouvi ninguém desmentir isto. E era bom que isto fosse levado um pouco em linha de conta, da anterior autarquia. Para disfarçar a coisa, falava-se ultimamente, e até durante a campanha eleitoral, nas queixinhas e nas queixas por parte da CDU pela existência deste irrelevante assunto sem qualquer importância. 13 milhões de euros não tem importância nenhuma. O importante era, e foi, até durante a campanha eleitoral, e antes, o lixo, as ervinhas, os buracos no passeio, as borras de café em algumas ruas e os cheiros que pontualmente ferem as pituitárias mais delicadas cá do Burgo. A agenda politiqueira que se agravou nesta última campanha eleitoral não surtiu efeito algum, apesar da campanha que se serviu de todo o género de meios com essa finalidade. A matemática e a análise dos votos, se mais votos, menos votos, foi por pouco, foi por muito, foi quase, tem muito a ver com o tipo de campanha utilizado, a referência aos blogs que eu já disse, e faço justiça neste aspecto, foi uma campanha bem feita. Sim, senhora, a oposição, nomeadamente o PS, fez uma campanha bem feita, servindo-se de tudo e mais alguma coisa para conseguir os seus objetivos. É verdade. Os parabéns por isso. Para o futuro próximo, o que seria desejável era mesmo a existência de uma atitude mais construtiva, a que alguns deram já o seu aval,
uma nova visão da política autárquica, um novo tipo de relacionamento. E é aqui também que faço minhas as palavras do Sr. Presidente da Assembleia Municipal. Bem, sei que os campos ideológicos minguaram à falta precisamente de ideias. Aquilo que devia dividir estes campos ideológicos, dividir os partidos consoante as ideias que professam e que querem aplicar, estão a desaparecer. Das ideias que suportam e que identificam esses campos. O que são e o que representam as siglas partidárias hoje em dia. Quanta confusão para aí vai. É socialista o nosso primeiro-ministro, António Costa? É social-democrata? E o António Seguro é socialista? Este de certeza que não é. Assim como o Assis, de Beleza, chama-se isto a democracia interna dentro de um partido. E muitos outros neoliberais conservadores que por lá andam, e por cá andam, e por cá fazem a vidinha. E boa vidinha. Porque se intitulam então do Partido Socialista? Porque é que um liberal, ou um neoliberal, ou um conservador não diz eu sou um conservador? O que é que tem a ver com o socialismo? O que é isto do socialismo? Sabem o que é? Já estudaram? Onde é que está a matriz do socialismo? Onde é que está a matriz do Partido Socialista? O que é feito dela? Desapareceu. Depois, também, saber se, por exemplo, é social-democrata o Passos Coelho, ou o comentador Rangel, que é aquele sujeito baixinho e completamente sempre irritado e com os seus colegas de bancada. Enfim, não são. O Jerónimo é socialista? O Jerónimo é socialista. É socialista. A Cristas será social-democrata? Não sei o que é. Eu penso que aos 18 anos, e faz muita falta, até em termos de ensino, em termos de currículo, em termos de ensino médio, não é? Aos 18 anos, e até por uma questão lógica, aos 18 anos, pelo menos as pessoas, os jovens, se não fosse a tal questão dos blogs, dos e-mails, dessas coisas todas, notem que eu não sou contra a evolução técnica. Acho que é muito importante, sob muitos aspectos. Agora, não se pode tomar a evolução técnica e todas estas técnicas como um princípio indiscutível da nossa vida. E eu critico toda a gente. Até critico, por exemplo, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, que passa muitas vezes muito do seu tempo de volta de uma coisa, fazer vlogs e fazer vlogs, não fazer letras, e mais letras, tudo. Agora, o que eu penso é que, enquanto isso, essa opinião política, que de antes se formava muito mais cedo, as circunstâncias eram outras, eu bem sei, os tempos eram outros, mas essa formação política é perfeitamente admissível, praticamente admissível aos 18 anos. Quem tiver um bocadinho de interesse, ler os jornais, ler alguns livros e não ver a televisão e os médias, não ler os médias que hoje existem, os médias completamente pervertidos, vendidos, parciais, aí sim, aí não há liberdade. E ninguém se pronuncia contra isso. Aí não há liberdade, aí não há democracia. Onde é que está a democracia na nossa televisão? Nos comentários e nos comentaristas da nossa televisão. Nos papagaios, nos pivôs das nossas televisões. Reparem em algumas entrevistas. Quem é que vão convidar? Que tipo de perguntas fazem? Por que razão, desgraçadamente, andaram em cima de uma ex-ministra da Administração Interna e só tiveram satisfação quando ela se demitiu. E então ali a ministra já era uma pessoa cheia de sentimentos, coitadinha, mas que não tinha vida para aquilo, mas aí já era boa pessoa. Faz lembrar sempre quando alguém morre, não é? Era muito mau em vida e quando morreu já era uma boa pessoa, muito boa pessoa. É o seu feitio, não é? Mas era boa pessoa.
A obtenção em termos de eleições, voltando às eleições, estou quase a terminar, a obtenção de uma efêmera importânciazinha pelo facto de sermos eleitos, a persecução de determinado tipo de carreiras políticas, perfeitamente legais, óbvias, legais, naturais, etc, etc. Tudo isso não se compadece com a cada vez mais ridícula situação, com estas mudanças e com esta neblina e confusão partidária. Temos assistido a mudanças partidárias perfeitamente anedóticas. Algumas serão legítimas, não digo que não. Outras, a maioria, não são. Têm outros interesses. Por isso, e por maioria de razões, seria bom que se deixasse de dizer mentiras sobre a CDU, muitas por estados de alma degradados, outras por pura ignorância. Uma coisa que está na moda agora é, até nas assembleias municipais, servir de falar na Coreia do Norte, que é uma coisa que tem a ver com a piaça e que muita gente quer ligar aquilo que não pode ser ligado, que não é ligado, está escrito que não é ligado. Mas não, insiste-se nisso. Na Coreia do Norte, no imperialismo cubano, uma coisa terrível, para fartos de invadir países, bombardear populações. Por conseguinte, neste caso, no caso de não se dizerem mentiras sobre a CDU até poderia evitar dizer verdades acerca de quem mente. Era uma troca justa. Deixavam de dizer mentiras sobre a CDU deixava de dizer verdades sobre quem mente. O desejo da CDU, apesar de tudo, será que todas as divergências, sobretudo a nível autárquico, fossem lealmente e de forma respeitável tratadas, insurgindo durante 4 anos contra a forma e contra a maneira mal educada, mal criada, com que algumas intervenções, como quase todas as intervenções, eram feitas nas referidas assembleias, sem agressividade. Que a forma, no discurso, fosse respeitadora. Há muita falta de respeito na discussão dos assuntos. Como todos devem saber, toda a gente sabe insultar toda a gente. É fácil. O insulto é fácil. A terminologia, a forma como as questões são ou não apresentadas, terá muito a ver com a melhoria ou não na convivência democrática em Alpiaça. Se há quem não queira seguir por este caminho, a responsabilidade é sua. Não conseguem ultrapassar certos constrangimentos mentais. Sr. Deputado, procure terminar, por favor. Maus, termino já, Sr. Presidente. Estados de alma maus, constantes e monótonos. Tendo a pensar que se irá verificar uma mudança positiva neste aspecto. Uma última questão. Quem apregou aos 7 ventos o seu amor eterno a Alpiaça, ao seu povo, à sua história, não pode em simultâneo, mesmo utilizando o Executivo como bode expiatório, vir publicitar o tema negativamente como um local onde tudo é mau. As questões caseiras discutem-se em casa. Como querem que a propaganda negativa que fazem na internet contribua para que as coisas melhorem, que se consolide um desenvolvimento mais profícuo e ansiado por todos. Do que se trata é da imagem da Alpiaça, fora da Alpiaça. Aqui sabemos do que se trata. Está tudo bem aqui? Não. Há muito por fazer? Há. Cometeram-se erros? Cometeram-se. Há contribuições que poderão ser úteis para o desenvolvimento, que eu já referi? Certamente. Respeito deve haver sempre. Discussão de divergências? Normal. Que venham elas. Democracia e liberdade. Nunca esteve em casa. Finalmente, uma saudação muito especial para todos os que deixem, ou que venham a deixar,
ressabiamentos históricos oleosinhos de estimação ou outros impedimentos ultrapassáveis e consigam dialogar com a educação, cumprimentar o seu opositor político, concordar ou discordar com convicção, enfim, saudar de todos os que possam e queiram contribuir para uma mudança positiva na convivência democrática. Ao fim e ao cabo, depois de tudo isto, destas intervenções e de outras que se vão seguir, quem daqui a 4 anos vai decidir novamente é o povo de Alpiarça. Viva Alpiarça! Finalmente, convido o Sr. Presidente da Câmara para a sua intervenção. Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Alpiarça, Senhora Presidente da Junta de Freguesia de Alpiarça, Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia de Alpiarça, Senhora e Senhores vereadores, Senhoras e Senhores eleitos municipais e demais colegas autarcas, Senhoras e Senhores convidados, caros alpiarcenses. Uma saudação a todos vós e o meu agradecimento por marcarem presença nesta Assembleia de tomada de posse dos eleitos do município de Alpiarça para o mandato 2017-2021. Uma cerimónia que marca o fecho de um ciclo autárquico e o início de um novo e, por isso, de grande importância no quadro da nossa democracia local. Um momento de balanço, de conclusão do processo que culminou no passado dia 1 de outubro e já agora em eleições livres, justas e democráticas, mas também de perspectivar o futuro que agora se abre. Gostaria de começar por saudar especialmente todas as pessoas que participaram no processo de escolha eleitoral, candidatos e apoiantes, eleitores, as forças políticas concorrentes, porque são o fundamento da nossa presença aqui hoje e constituíram um importante processo de discussão democrática, o processo que define as escolhas para o futuro do nosso concelho. A todos os que foram eleitos para os órgãos do município e da freguesia, os meus votos das maiores felicidades no desempenho dos cargos e funções. A vossa intervenção empenhada, institucionalmente leal e respeitadora das regras democráticas será uma valiosa e determinante contribuição para a resolução de problemas e para a construção de um concelho melhor. Será essa a forma de honrar o rico historial da ação de muitos homens e mulheres alpiarcenses que construíram o poder local democrático na nossa terra ao longo das últimas 4 décadas, na sequência da Revolução Libertadora de 25 de Abril. Não poderia deixar de referir a imensa honra que é para mim voltar a merecer a confiança dos alpiarcenses e continuar a poder servi-los como Presidente da Câmara Municipal, representando o meu partido, representando a CDU, representando as forças políticas mais intransigentes e mais consequentes na defesa de um projeto autárquico, democrático, participado e de progresso social. Representando as forças políticas mais identificadas com o rico património de resistência ao fascismo e de luta pela liberdade e pela democracia, marca identitária indelével das gentes de Alpiarça. Permitam-me aqui um agradecimento aos que mais contribuíram para este resultado. A todos os candidatos e ativistas da CDU, ao mandatário da candidatura, ao coletivo do PCP, aos meus colegas vereadores, em maioria na Câmara, e ao respectivo gabinete de apoio. E já agora, em jeito de apontamento mais pessoal, deixar também a minha gratidão ao apoio da minha família, especialmente a minha mulher, os meus filhos e a minha mãe, e dos meus amigos nesta caminhada. Senhoras e senhores autarcas, caros convidados, as eleições de 1 de outubro reafirmaram a confiança da população de Alpiarça no projeto autárquico da CDU, confirmando claramente os resultados de 2009 e 2013
e validando o trabalho realizado num mandato que teve por base um quadro muito difícil e desgastante. Um quadro marcado pela crise económica e social do país, com o necessário reflexo a nível local e pela constante afronta à autonomia do poder local aos mais diversos níveis, desde logo o financeiro, com o subfinanciamento crónico e com os cortes nas transferências a partir do Orçamento de Estado. Um quadro marcado pela inexistência de fundos comunitários disponíveis e operacionalizáveis, que teriam sido a forma única de financiar intervenções importantes e de projeção do desenvolvimento local numa terra como a nossa. Um quadro de enormes restrições de recursos humanos e de outras intromissões na autonomia administrativa, com repercussões negativas no funcionamento dos serviços. Um quadro cuja maior exigência foi sempre colocada pela pressão do endividamento, ou seja, pela obrigatoriedade de amortizar a dívida municipal a um ritmo e volume anual excessivo que muito limitou a capacidade de realização nestes últimos anos. Tal como referi antes, a estas dificuldades correspondeu o desgaste e algumas incompreensões, cavalgadas pelo discurso demagógico e populista, sempre presente e bem audível. Mas os resultados eleitorais mostram que a maioria da população de Alpiarça compreendeu este esforço, conhece as responsabilidades e sabe que o caminho percorrido tem sido no sentido da recuperação financeira, com vista à sustentabilidade futura, na persecução de um processo iniciado logo em 2010 e que se irá prolongar por mais alguns anos. Do seu sucesso iminente resultará o desejável aumento da capacidade de investimento no desenvolvimento do Concelho, nos tempos mais próximos, bem como na garantia de que as novas gerações de autarcas não serão condicionadas negativamente pelas opções por nós tomadas. Neste processo de recuperação, poderíamos ter seguido outras lógicas de gestão que, eventualmente, até o poderiam ter encurtado. Se tivéssemos seguido a cartilha neoliberal da austeridade, vigente nos anteriores governos do país, teríamos, como outros, aumentado impostos, taxas e tarifas municipais. Teríamos reduzido o apoio associativo e social, por exemplo. Era para aí que nos queriam empurrar com o PAEL e com o FAM, instrumentos da austeridade sobre as autarquias e sobre as populações. Mas a nossa opção foi diferente. Foi a de defender a nossa população, reduzindo o IMI para a taxa mínima, não aumentando as tarifas municipais, aumentando, isso sim, o volume do apoio ao movimento associativo, o apoio social aos que dele mais precisam, os montantes dos auxílios escolares, as bolsas de estudo, suportando até despesas com médicos, assegurando a sua permanência no nosso centro de saúde. Não nos arrependemos destas opções. Cumpriremos o essencial deste rumo no novo mandato. Novo mandato que se inicia com um elevado grau de incerteza quanto à evolução do quadro legal e das atribuições do poder local, com a anunciada intenção do Governo de alterar o quadro de competências das autarquias locais. O objetivo central é, como sempre, transferir competências em áreas tão diversas como a saúde, a educação, a segurança, a cultura, a segurança social, os transportes ou a proteção civil. A concretizar-se esta alteração, irá transformar completamente o poder local tal como o conhecemos e colocar novos e graves problemas às autarquias, em especial às de menor dimensão. A eventual concretização desta intenção, sem estudos prévios rigorosos que avaliem os custos de cada competência a transferir e os meios necessários para a sua execução, será o primeiro passo para que se continue a registar o histórico negativo destes 40 anos no relacionamento entre o Estado Central e a administração local, ou seja, a imposição de transferências indevidas de competências sem o justo e necessário financiamento, em prejuízo dos autarcas e, sobretudo, das suas populações. Apresentámos-nos aos alpiarcenses com um programa realista, feito de propostas execuíveis
e baseado no conhecimento das necessidades e aspirações coletivas, atendendo à previsível evolução da situação económica do município e ao contexto geral do país. Este compromisso traduz o que julgamos ser prioritário no atual estado do conhecimento sobre o que é possível fazer, mas não afasta quaisquer possibilidades que possam vir a surgir, nomeadamente por via de oportunidades que possam vir a ser criadas no quadro da reprogramação do Portugal 2020, que estará para breve. Teremos como meta prioritária concluir o processo de recuperação, mantendo uma fiscalidade municipal baixa, que ajude à captação de investimento e à fixação de pessoas, continuando uma prática de apoio à dinamização de toda a comunidade. Procuraremos efetivar diversos projetos de requalificação urbana e do espaço público, como sejam a requalificação do mercado municipal, do edifício da antiga Câmara ou os balneários do estádio municipal. Tendemos também a requalificar de forma global os edifícios da Escola EB23 secundária de José Relvas, bem como toda a área envolvente e a própria massa d'água da barragem dos Patudos, elemento central de um projeto de valorização e desenvolvimento turístico em que já se está a trabalhar. A ampliação da zona industrial e das suas infraestruturas para possibilitar a instalação de novas empresas e criação de emprego e riqueza no concelho. A recuperação da rede viária municipal, agrícola e urbana. Reservamos já, pela contratualização do novo quadro comunitário, a construção de uma unidade de cuidados integrados, equipamento social fundamental à região e gerador de postos de trabalho e postos de trabalho qualificados. Comprometemos-nos a continuar a aposta no apoio ao movimento associativo, cultural, desportivo e social e à comunidade educativa. Deveremos criar as condições para um salto qualitativo no serviço prestado, no atendimento, no socorro e na emergência, na limpeza urbana, no apoio social. O próximo mandato terá de ser marcado pela sustentabilidade, pelo aproveitamento dos fundos de financiamento à nossa disposição, sem, contudo, empenhar as novas gerações. A tarefa não é fácil, mas procuraremos concretizá-la com a contribuição de todos. Senhoras e senhores autarcas, caros convidados, os anos do mandato que agora termina foram marcados por uma anormal e desnecessária crispação na intervenção política no nosso concelho. O advento de novas formas de comunicação, menos mediadas, veio potenciar abordagens mais pessoalizadas e agressivas. O estilo assintoso e provocatório de alguns eleitos, a demagogia e o populismo algo descontrolado, trouxeram para o interior dos órgãos autárquicos, para o âmbito da discussão política formal, elementos muito negativos e preocupantes, reacionários, como sejam o anticomunismo, o securitarismo bacoco, o discurso antissindical, bem como o uso constante da mentira e da insinuação irresponsável como armas de arremesso. A própria imagem do Conselho foi apoucada, desvalorizada, denegrida por vezes, por quem julgava que dessa forma atingiria como alvo fácil os responsáveis pela gestão municipal e assim daí tirava vantagens políticas imediatas. Não é esse o caminho desejável para a afirmação da democracia local. Muito pelo contrário. O poder local saído de abril, definido pela nossa Constituição, resultado de uma ideia de democracia avançada para o nosso país, é um espaço de respeito e de lealdade, de confronto de opiniões e projetos diferentes, é certo, mas acima de tudo de reflexão conjunta, de cooperação e da abordagem responsável e solidária dos problemas das populações com vista à sua resolução. É com esta expectativa positiva que olho para o arranque deste novo ciclo autárquico que agora se inicia. Estou convicto de que existem condições para um trabalho conjunto nos órgãos autárquicos de Alpiarça, construtivo, que sem iludir as diferenças e discordâncias, resulte num são ambiente institucional e pessoal entre eleitos,
contribuindo para o reforço da democracia e da própria imagem do Conselho no exterior. Pela minha parte, é o que também procurarei fazer e garantir, mantendo uma postura de humildade e uma gestão de proximidade, de ligação às pessoas e à nossa terra, aos valores do trabalho sério, da liberdade e da construção de uma sociedade mais justa e progressista. Viva o poder local democrático, viva Alpiarça! Dou por encerrada esta sessão solene. Muito boa noite a todos.